Os antirracistas são piores que os racistas. Este artigo foi escrito por Fernando Quioca, publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Atualmente, parece que a pior coisa que um ser humano pode ser é racista. Ao mesmo tempo, o suprassumo da virtude é ser um eloquente antirracista. Assim, toda vez que surge uma acusação ou um vídeo de um ato considerado racista, por mais duvidoso, irrisório, irrelevante, obscuro e longínquo que seja, os sinalizadores de virtude de plantão não podem deixar de vociferar condenações contra o suposto racista e demonstrar compaixão pelo sofrimento atroz da suposta vítima de um ato alegadamente tão devastador. Olhando por uma perspectiva livre de juízo de valor, tudo o que ocorre até este ponto são pessoas expressando suas opiniões. O racista teria expressado que não gosta de determinada raça, ou que ela seja inferior, ou que uma pessoa não presta apenas por ser de uma raça, etc. Por sua vez, o antirracista expressa sua opinião de que a opinião do racista é absurda, errada, imoral e etc. Porém, os antirracistas não param por aí. Eles partem para a agressão física. Os antirracistas exigem que os racistas sejam agredidos por conta da opinião deles. Antigamente, éramos educados para nunca bater em um coleguinha provocador, não importa o que ele dissesse ou fizesse, a não ser que ele batesse primeiro ou que chamasse para a briga. Hoje, basta uma pessoa imitar um animal errado ou dizer alguma palavra proibida que as pessoas maravilhosas do bem conclamarão em uníssono que ela seja agredida, punida fisicamente, que o dinheiro seja retirado à força dela através de multas ou reparações judiciais, ou até mesmo que ela seja sequestrada e jogada numa cela por anos. Tudo isso por ela ter uma opinião que eles acham feia. A gangue criminosa, que é o Estado do Brasil, sacia a sede de sangue dessa turba antirracista, prevendo até 3 anos de prisão pelo crime de opinião. Um caso corriqueiro ocorrido essa semana ilustra o nível que chegou a opressão violenta dos antirracistas. A coisa mais comum que existe são torcedores de um time xingarem os outros torcedores ou jogadores adversários. Eles se xingam de tudo quanto é nome, porém, existem algumas palavras e até simples gestos que são proibidos pela censura antirracista imposta através da coerção agressiva. No último domingo, uma torcedora do Atlético Paranaense foi filmada imitando um macaco em um jogo contra o São Paulo, e por causa disso, as pessoas maravilhosas antirracistas do bem em toda parte estão exigindo que a garota seja agredida fisicamente por causa de um gesto, e um delegado já pediu o vídeo do Atlético para avaliar se a torcedora cometeu racismo. Nota do narrador. Este artigo é de agosto de 2022. Caso avaliem que ela fez um gesto que eles não gostam, homens armados irão atrás dela onde quer que ela esteja e irão obrigá-la à força a entregar seu dinheiro ou então imobilizar seu corpo e jogá-la em um camburão para levar a moça até uma cela onde ficará atrás das grades por meses ou anos. Por mais que alguém considere o racismo execrável, ele é apenas uma opinião, e usar a força contra alguém que apenas expressou uma opinião é algo muito pior. Aliás, o que tem de tão ruim exatamente em ser comparado com um macaco, ou ser chamado de preto? Dizer que minha mãe trabalha como prostituta, filho da p***, ou que minha esposa faz sexo com outro homem, corno, não é pior do que dizer que eu tenho uma pele escura? E, de fato, a maioria considera uma coisa ruim ter uma mãe prostituta ou uma esposa infiel, mas o que tem de ruim em ter uma cor escura? Ou seja, preto sequer é um xingamento, a não ser que os maravilhosos antirracistas considerem ruim ser preto, o que faria com que eles próprios fossem racistas. Ademais, o que tem de ruim com o macaco? Macaco é um dos animais mais inteligentes que existem. Ser comparado com um macaco é pior do que ser comparado com uma girafa, baleia ou tucanos, exatamente por quê? E existem macacos com pelos castanhos, ruivos, loiros, não só morenos, ou seja, a comparação sendo por causa da cor da pele, qualquer pessoa pode ser chamada de macaco. Voltando ao jardim de infância, diríamos às criancinhas que elas não devem bater no amiguinho que o comparou com um animal, mas lições elementares de sociedade foram esquecidas e os bárbaros antirracistas agora defendem a agressão para quem comparar certo tipo de pessoa com um animal específico. Vivemos em uma enorme escola primária,
em que adultos infantilizados são condicionados a responder palavras com violência física. Esqueça o "você é bobo, bobo é você". Agora é assim: "você é bobo". O quê? Você me chamou de bobo? Vou fazer um boletim de ocorrência na polícia e te processar e arrancar seu dinheiro e colocá-lo na prisão. E se você resistir a esse assalto e sequestro, será assassinado. Não estão fazendo muito isso com a palavra bobo, mas com as palavras preto e macaco fazem exatamente isso. Todavia, o que qualquer mãe decente no passado diria para seu filho de pele escura fazer se fosse chamado de preto? Diria, por exemplo, aspas, "Filho, responda que você é preto mesmo, e com orgulho", fecha aspas. Pronto, fim da história. Mas hoje, não só as crianças, mas os adultos são instruídos e encorajados pelo papai Estado a considerar uma ofensa qualquer alusão à cor escura de sua pele e a iniciar um processo de violência que pode levar até a morte da pessoa que o chamou de preto. E isso nem sequer é racismo, pois preto não é raça. Não existe uma raça negra. Raça negra é só uma banda de pagode dos anos 90. O que existem são diversas raças em que uma de suas muitas características é uma pele com graduações de tons escuros. E existe e sempre existiu muito racismo entre as diferentes etnias negras. Racismo é só uma opinião. Logo, jamais pode ser considerado um crime. Porém, embora o racismo possa ser considerado uma ideia abjeta em muitas situações, ele também não é algo imoral per se. Existem muitas situações em que não há nada de errado em usar o critério da raça para escolher ou rejeitar uma pessoa. Por exemplo, uma mulher da etnia Yoruba pode amar uma raça e querer preservá-la, então rejeita se relacionar com homens brancos, amarelos, vermelhos ou de outras raças pretas. O Japão é um país intensamente racista, onde os japoneses discriminam abertamente não japoneses de muitas maneiras, com estabelecimentos comerciais que proíbem a entrada de outras raças e até com o governo oficialmente dificultando a residência definitiva de estrangeiros no país. E existem cidades e bairros dos Estados Unidos em que só vivem judeus, e eles não vendem e não alugam nenhum imóvel para quem for de outra etnia diferente da judaica. Onde está a convulsão raivosa dos antirracistas nesses casos de racismo? Silêncio absoluto. Ainda bem, pois estão todos apenas exercendo seus direitos de escolher. Essa indignação seletiva dos antirracistas parece implicar que eles acreditam piamente que as pessoas negras sejam inferiores, pois são as únicas que precisam da proteção de homens armados do Estado contra atos ou simplesmente palavras discriminatórias. Isso seria estranho se já não soubéssemos que os antirracistas são as pessoas mais racistas que existem, ao defender que pessoas sejam discriminadas e tratadas diferentemente, exclusivamente por causa de sua alegada raça ou apenas pela coloração de sua pele. Eles fazem isso ao apoiar as cotas racistas ou outro tipo de ações afirmativas que conferem privilégios a algumas raças e, consequentemente, prejudicam outras. Isto é o que racismo exatamente é. Aliás, os antirracistas são racistas que parecem odiar todas as raças e estão em campanha para destruir não só as raças brancas, como as negras e todas as outras através da insistência lacradora em casais interraciais. Produções cinematográficas e peças publicitárias por todo o Ocidente fazem questão de promover casais de raças diferentes, cuja consequência seria a aniquilação de suas raças em apenas uma geração. Essa lacração woke já dominou ficções clássicas e filmes e séries de época, destruindo retroativamente até o passado racial da cultura de países europeus. A série Bridgerton, de 2020, que é ambientada no período de 1811 e 1820, quando a Inglaterra era quase que exclusivamente branca, retrata um ambiente formado por negros, indianos e brancos, inclusive na nobreza e na família real britânicas. Outro exemplo é o filme de 2019, A História Pessoal de David Copperfield. Não o mágico, mas o personagem do romance de Charles Dickens, de 1849, que se passa na Inglaterra vitoriana do século XVIII. O elenco também é formado por atores brancos, negros, chineses e indianos. Ora, se a Inglaterra dos séculos XVIII e XIX fosse como retratada pela esquerda lacradora, hoje não haveria brancos, negros, chineses nem indianos na Inglaterra, apenas pardos e mestiços. As raças que esses antirracistas alegam valorizar e prestigiar em suas fraudes históricas cinematográficas já estariam extintas hoje e estarão extintas amanhã se o comportamento que eles promovem for adotado. Os pedidos para que a menina torcedora do Atlético Paranaense fosse punida fisicamente por homens armados por ter feito um gesto imitando um macaco vieram de todas as partes, da esquerda
e da direita. A agressividade dos antirracistas permeia a nossa sociedade, mostrando que a civilidade é um conceito morto e enterrado pela barbárie que domina a bestial opinião pública. Anos atrás, 2 outros casos no futebol mostram a diferença de educação de 2 atletas. O primeiro foi o goleiro Aranha, do Santos, que tentou paralisar uma partida e fez um escarcéu por ter sido chamado de Macá. O coitadinho do jogador profissional de time de primeira divisão, logo milionário, se sentiu ofendidinho e queria punir os torcedores pé de chinelo que o xingaram. O outro caso foi o do jogador Daniel Alves, que não é negro, mas um típico pardo brasileiro e tem olhos verdes, que quando foi chamado de macaco por um torcedor que jogou uma banana nele, sua reação foi comer a banana e continuar jogando como se nada tivesse acontecido, sem se vitimizar, chorar, parar a partida ou pedir punição. Enquanto Daniel foi aplaudido, parabenizado e até gerou uma campanha de apoio com o ótimo slogan, aspas, "Uma ofensa só pega quando irrita você", fecha aspas, se tornando um exemplo de atitude correta contra o racismo. O goleiro Aranha foi esquecido e teve sua carreira encerrada depois da sua atitude mimizenta. Aparentemente, nenhum clube quis um floquinho de neve vitimista problematizador em sua equipe. O torcedor que jogou a banana em Daniel Alves foi identificado e banido dos estádios de futebol. Esta é uma punição que não viola a ética. Os donos dos estádios têm o direito de barrar a entrada de quem quiserem. Como Rothbard nos ensinou, não existe o direito de liberdade de expressão. O que existe é o direito de expressar qualquer opinião em sua propriedade ou na propriedade de quem permitir. Todos têm o direito de recusar a negociar e interagir com pessoas que expressam opiniões que eles não gostem e de promover boicotes sociais. O que ninguém tem direito de fazer é agredir alguém por causa de uma opinião ou de um simples gesto. Existe selvageria pior do que esta turba exigindo que uma garota seja agredida por ter imitado um animal? E o caso da torcedora do Atlético não foi o único dessa semana. Outro caso ocorrido em Portugal ocupou o espaço de quase toda a mídia. Uma bêbada em um restaurante teria dito, aspas, "Voltem para a África", para um casal de angolano e para os filhos, de uma etnia negra do Malawi, da atriz Giovanna Eubank. As crianças nem entenderam e o casal angolano parece nem ter dado muita bola, mas a atriz armou um barraco. Agrediu fisicamente a bêbada e depois ela e o marido Bruno Gagliasso fizeram uma queixa formal para que a bêbada seja ainda mais agredida e até seja presa por causa de uma frase. Gagliasso, inclusive, disse que a agressão da esposa não foi uma agressão, pois ela estaria plenamente justificada em agredir qualquer pessoa que expresse uma opinião racista. E é esta a opinião que prevalece na sociedade. Todos apoiam bater em quem expressa uma opinião que eles não gostam, seja pessoalmente ou usar o Estado para isso, pois existe até uma lei para exercer oficialmente essa agressão, a tal da injúria racial, uma lei criminosa ditatorial que visa censurar opiniões, agredindo pessoas por apenas dizerem algo, e deve ser denunciada por sua barbárie, brutalidade, crueldade e desumanidade. Como o professor Walter Block nos alerta, aspas, "Embora seja ilícito ao governo discriminar com base em raça, sexo ou qualquer outro critério, é um direito básico de indivíduos terem a liberdade para demonstrar exatamente quais são suas preferências. Trata-se de um elemento básico dos direitos de propriedade. Se os indivíduos não tiverem esse direito, então um importante elemento da liberdade está irremediavelmente perdido." Fecha aspas. Uma ideia má e errada se combate com uma ideia boa e correta, não com violência. Usar violência contra uma opinião, por mais imoral que ela seja, é mais imoral que qualquer opinião e, além disso, é um crime. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.